A história diz, amados irmãos, que ali no Coliseu, quando um cristão ia morrer, sendo lançado para os leões, a plateia assistia, e ao ver que eles permaneciam com a sua fé inabalável, gritavam lá na plateia: não os mate, eu quero morrer juntamente com eles, porque eu quero agora ser um cristão. Amados irmãos, talvez você não saiba falar, talvez você não saiba pregar, talvez você não saiba anunciar, mas você sabe dar testemunho de um fiel cristão. Você quando anda, você pisa em brasa, porque você está testificando que o Espírito Santo é fogo. Quando você anda, você está esmagando a azeitona, porque você está testificando que o Espírito Santo é azeite. E crente cheio do azeite dá testemunho de Jesus. Crente cheio do azeite dá testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Crente, mas irmãos, não se pode ser fiel àquilo que você não conhece. Você não pode ser fiel a alguém que você não conhece. E não há como suportar atrocidades. O que eu contei aqui, irmãos, os irmãos do Libabeck viram com os próprios olhos, vídeo que eu passei para eles, de coisas horríveis. E tem ainda coisas piores que se aconteciam com os cristãos. Mas, amados irmãos, alguém não pode defender algo que ele não conhece. Alguém não pode sustentar algo que ele não tenha convicção. Alguém não pode sustentar algo que ele não conheça intimamente. Você não vai defender o seu pai se você não o conhecer de verdade. Você não vai defender a sua mãe se você não a conhecer de verdade. Quando eu estudava, irmãos, quando eu era criança, adolescente, alguém podia me bater o tanto que quisesse, mas se alguém falasse mal da minha mãe, estava armada a briga. Estava armada a briga. Eu virava um leão, eu virava um bicho, eu brigava até o final, rasgava o cabelo, mas eu defendia a minha mãe, porque eu a conheço. Eu a conhecia, eu a conheço. Alguém só pode testificar de quem ele conhece. Você só pode ser fiel a Cristo se você o conhecer de verdade. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Eu sei que Deus quer derramar graça no meio da igreja. Eu creio. Eu creio no poder de Deus, amados irmãos. Eu creio que Deus capacita. Eu creio que Deus dá vida à igreja. Eu creio que a vontade de Deus é avivar a igreja. Porque a missão, irmãos, é coisa de última hora. Nós não temos tempo a perder. Como o pastor disse, a igreja inteira precisa anunciar o Evangelho. E aonde você pisa, crente, você está anunciando um certo Evangelho. Qual Evangelho você vai anunciar? É o de Cristo? É o de Cristo que você vai anunciar? É o Evangelho do Senhor Jesus que você vai pregar? Com a sua vida, com a sua alma? Amados, mas não tem como alguém testificar com as suas próprias forças. Isso só aconteceu, amados irmãos, porque a igreja recebeu um poder. A igreja recebeu o poder do alto. A igreja foi revestida de poder do alto. A Bíblia diz que Jesus Cristo falou assim, ó, os discípulos perguntaram: Senhor, quando restaurarás tu o reino a Israel? E Jesus Cristo diz assim: não nos compete saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, ao descer sobre vós, mas recebereis poder, ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e até aos
bendito, que morreu na cruz por nós. Amado irmão, o nosso corpo é matéria, de qualquer maneira, se ele não voltar, nós vamos morrer. E se pararmos diante da morte, precisamos renegar as coisas que para trás ficam. A Bíblia diz assim, tempo certo, que as tribulações deste tempo presente não vão se comparar com a glória que para nós está revelada lá no céu. É chamada geração de adoradores, mas não se vê uma geração renunciando para servir a Cristo. Vê-se uma geração, amados irmãos, hoje, que divide o dízimo pelo meio, dá 5% só para a igreja estar cheia. Ainda bem que isso não acontece aqui. Ainda bem que não acontece. O pastor aqui é crente ainda. É crente, o pastor é crente. Isso não acontece aqui. Mas tem igreja, amados irmãos, que tem mesas de sinuca. Aonde está o discernimento do povo de Deus? Aonde está a igreja de verdade, amados irmãos, que Cristo resgatou lá na cruz? Entretenimento para convidar pessoas para vir para a igreja. Jesus não precisa disso. Jesus não precisa se humilhar para ninguém. Jesus não precisa, Ele é Deus, e Deus nunca vai se dobrar diante dos homens. Ele se humilhou até a morte de cruz, uma só vez. Ele está exaltado sobre todos. Só para cunhar a pedra que ele disse que edificaria. Ele mesmo estaria, a igreja estaria edificada nele mesmo. Só para cunhar esta palavra, igreja, para firmar a igreja. Ele foi para o céu, amados irmãos. Ele não vai se prostrar para homem algum. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória de Deus Pai que só Jesus Cristo é o Senhor. Você é um fiel testemunho e quer receber poder sobre a tua vida? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Você quer receber graça no céu? Nós temos tempo ainda. Nós temos tempo. 3 minutos é tempo para nós buscarmos glória no céu. Eu cresci buscando o poder do alto. Eu já vi jovens batizados com o Espírito
quinta-feira nós temos aqui um poderoso culto de ação de graça. Você vem, convida o povo, venha e vê o que está acontecendo nas quinta-feiras. Agora eu quero agradecer a presença de todos e nós vamos orar para o encerramento. Vamos orar agora e agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, pela presença de Deus conosco. Oramos, soberano e eterno Deus, na sua amada presença nós estamos por demais agradecidos, Senhor, pela tua palavra, pelo que ouvimos, pelo que o Senhor tem nos dado. Agora os teus filhos te esperam em paz, é no nome de Jesus. Faça assim comigo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Diga amém. Que Deus abençoe. Pega a mão do seu irmão, da sua irmã, da paz do seu bem.